Tratá-lo assim é estudar. O Nonato é um estudioso, menino ainda, rapazinho bem novo, Moisés. O Nonatinho já trabalhava com a Ematerce. Começou como voluntário distribuindo semente, viu que o grupo da Ematerce era pequeno, ele foi para o meio. Depois o Nonato foi analista de crédito do Banco do Nordeste. Depois o Nonato fomentou o associativismo e encorajou as pessoas a criar uma federação. Essa federação viu que precisava de um braço político e colocou o Nonato como prefeito com 28 anos de idade. Isso é brincadeira, né? Deu para matar a charada, 26 anos de idade, né? Cara novo, precoce, estudioso. E depois foi reeleito, meus amados. Foi reeleito direto. Depois elegeu o sucessor. Depois precisou voltar, voltou. Depois elegeu, com o apoio decisivo dele, a Geraldine e agora a Patrícia. É um ganhador de eleição, fruto da luta diária. Quando esse camarada ficou fora da prefeitura, o prefeito daqui conseguiu trazer a empresa que ele presta assessoria para construir casa lá no Capinhaçu, e todo mundo que é daqui lembra disso. Então, esse cara que eu anuncio porque eu trabalho na Irauçuba, porque eu sou caboclo lá do Juá, misturado com a cidade nessa coisa de sertão, e eu conheço bem. E eu vejo a Irauçuba indo tão bem, com tão pouco recurso, porque eles são organizados, e seria muito egoísmo da minha parte, meu diretor Moisés Lira, querer o Nonato só para Irauçuba. A gente quer o Nonato para o Itapajé, exatamente por conta deste modelo moderno. E o Nonato não ficou só em ser prefeito da Irauçuba e ser estudioso e tal. O Nonato é coach internacional, minha gente. Portanto, ouvir o Nonatinho é sempre motivo de muita alegria, porque cada pronunciamento dele é uma aula que a gente recebe. Portanto, é com este grau de satisfação que eu passo o microfone para um dos melhores oradores que eu tive a oportunidade de ver ao longo da minha história de rádio. Cara que tem um discurso conciso, objetivo e cheio de muita informação. Itapajé certamente estará marcando um gol de placa no dia 6 de outubro. Com a palavra, Nonatinho. Eu quero iniciar agradecendo a toda a diretoria do partido, em nome aqui do presidente Sávio Lira, pessoa que eu conheço de muito tempo, sempre gostei muito, admirei pela sua alegria, pela sua boa vontade de servir, de estar no meio do seu povo, e sempre tive boas conversas com o Savinho como apreciador do trabalho que ele desenvolve aqui no município de Itapajé. Eliú, que é o tesoureiro do partido, em nome da Fabiana, que é a secretária, o meu agradecimento por estar tendo a honra de receber o apoio do PP nesta trajetória política que estamos iniciando aqui nesta campanha de 2024. Quero cumprimentar todos os pré-candidatos a vereadores, todos os convencionais, todos os simpatizantes, o presidente do PSD, vereador Sargento Douglas, do Democracia Cristã, Cleves Nascimento, o Edinho, meu companheiro, que está aí junto comigo, se dispondo a viver este combate pelo bem do município de Itapajé. E cumprimentamos, eu gostaria de dizer que o primeiro passo para transformarmos uma realidade é reconhecer que esta realidade precisa ser transformada. É quando se reconhece que tem fragilidades, que tem problemas, que não está funcionando como deveria funcionar, é que a gente começa a pensar em solução. Quando nós não reconhecemos, quando nos acomodamos, nós vamos lidando com aquela realidade conforme ela é, e assim, de certa forma, contribuindo para que ela se perpetue ao longo do tempo. Quando nós temos a capacidade de olhar para a realidade, compreender
as necessidades que ela tem de transformação, nós damos o primeiro passo para que haja renovação, para que haja mudança. E eu, ouvindo os pronunciamentos dos digníssimos candidatos do PP à Câmara Municipal, eu percebi de uma forma muito clara esta constatação por parte de todos de que há uma necessidade de transformação, de que é possível ter-se uma realidade melhor do que a que se vive hoje no município de Tapajós. E algo que, além disso, me deixou contemplado, feliz, satisfeito, foi ver que, a partir da constatação desta realidade, há uma disposição, um interesse, uma motivação muito clara de lutar para que esta transformação ocorra. Porque também é fato que não adianta apenas reconhecermos a necessidade. O reconhecimento é o primeiro passo. Mas é fato que a gente precisa ter atitude para poder fazer esta transformação acontecer. É preciso, portanto, haver engajamento, participação, a gente ir lá ser operário da MERSE, para que a MERSE possa produzir bons frutos. Então, eu também percebi muito esta motivação quando ouvia a fala do irmão Novo lá de Areias, que ele falava das dificuldades que ele vê e presencia na sua comunidade, em outras, e por isso estava se dispondo a colocar seu nome como candidato. Ele estava ali dizendo que queria sair do lugar comum de apenas estar no meio do problema para avançar no combate para mudar esta realidade. E aí eu sei que quando falava aqui o Gabriel com muito entusiasmo, eu sei que ele ali manifestava o que ele vive todos os dias ao falar de saúde. Eu conheço um pouco da história do Gabriel, de quantas vezes ele acordou na madrugada para levar pessoas a Fortaleza ou a outros municípios, como Maracanaú, na região metropolitana, em busca de socorro de saúde, por muitas vezes com muita dificuldade para fazer isto, buscando ajudar o próximo, aquele que estava sem nenhuma condição de atendimento. E por entender que aquilo não é digno para seus irmãos, ele falava com muita empolgação, defendendo a bandeira da saúde do Itapajé. E como foi lindo poder ouvir aqui a Fabiana, levantando a bandeira das crianças autistas do município. A bandeira de luta por prover uma assistência de qualidade para estas crianças. De poder fazer com que estas famílias possam ser alcançadas pelo braço do poder público, porque só sabe as dificuldades que estas famílias passam quem convive com estas famílias. São muitas. E se já é difícil e com a ausência do poder público, torna-se algo demais, por demais triste, destruidor muitas vezes para as famílias quando elas estão excluídas da ação pública efetiva em assistência a elas. E aí, ouvindo esses pronunciamentos, quando falou, por exemplo, aqui a Vitória, da compreensão que ela tem de esporte, de cultura, e que ela vê que a juventude precisa, quando ela fala de projetos que por iniciativa própria, por voluntarismo, ela já desenvolve, fazendo a recreação na praça com a criançada, mobilizando recursos, fazendo a festa de Natal com famílias, dando tudo de si, a sua vontade, o seu amor, o seu carinho, a sua motivação, para servir as outras pessoas. Tem bandeira de estar
gerando qualidade de vida, assistência às pessoas, à juventude, às famílias. E aí, nesta mesma linha, se pronunciou o Lucas, que é o Lucão, né, como é conhecido, e o Lucão falava que decidiu se levantar pela bandeira da cultura, do esporte, porque ele vivenciou como desportista os desafios e as dificuldades de poder estar vivendo o seu talento de esportista, estar ali crescendo, ocupando espaço a nível estadual, a nível regional, como atleta, sem contar com um apoio efetivo, presente do poder público. E aí ele vem e diz: eu estou reconhecendo que esta realidade não é a realidade adequada, e venho ser candidato para me dispor a falar sobre isto, a defender que ocorra esta política pública de maneira especial para a juventude. Se somou aí o Nenebão, que é professor de educação física, que milita nesta área, que trabalha pela saúde das pessoas, e quando ele está sendo professor, inclusive é um grande conselheiro, aconselha muito a juventude para uma vida mais saudável, não apenas fisicamente, mas nas relações sociais. E ele, por estar situado, estar conectado com esta realidade das famílias itatajaense, ele demonstra sentir-se na obrigação de querer dar um pouco mais do que ele recebeu da sociedade itatajaense, se dar, compartilhar, poder ajudar, poder intervir, se engajar. Falou de esporte, falou de cultura, falou de qualidade de vida. E qualidade de vida deve ser o objetivo da ação pública. Para que existe poder público? É para gerar qualidade de vida às pessoas. Vamos ter uma eleição aí no dia 6 de outubro. A decisão que a gente toma define os próximos 4 anos do município. Porque há uma relação direta entre as pessoas que vão ocupar o parlamento e as pessoas que vão assumir o poder executivo com a qualidade de vida do povo. Se estas pessoas não forem eficientes no cumprimento da responsabilidade que a população confiar a elas, o povo vai ter muitas dificuldades, porque a ineficiência do poder público gera muitos sofrimentos à população. Tem um pensador que diz assim: nada há de mais danoso à vida, à dignidade das pessoas do que o governo débil. O governo débil produz muitos prejuízos à vida, à qualidade de vida das pessoas. E aí quem é que faz o governo? É o executivo junto com o legislativo. Então, quando se vai a uma eleição, está se definindo o futuro do município. E aí eu aqui quero realmente externar minha satisfação por estar vendo esta qualidade destes candidatos que o PP vai estar apresentando ao município de Itapajé nessas eleições. Ouvi o Magno aqui com a história que ele vem construindo de fazer debate político, conscientização política, mostrando a realidade de Itapajé, falando sobre consciência política, falando sobre cidadania, falando da importância de se ter mentalidade política diferente, renovada, política transformadora. Isso me deixa muito feliz e satisfeito de poder ser parceiro dele. E aí, esta jovem senhora lá do São Miguel, a Mirelena, acho que o nome dela, achei um pouco difícil o nome dela. É Milena. É Milena, né? É Milena, ela falou aqui mostrando o sentimento de quem é do povo, né? A fala da Milena é uma fala de povo, de gente que vive com as pessoas, que convive com as outras pessoas. É uma fala cheia de emoção, carregada de muito sentimento,
E isto enobrece, isto engrandece a política, isso faz ser diferente o movimento político. A presença da Emilena em um movimento político torna a política mais sensível, torna a política mais solidária. As mulheres têm essa característica de muitas vezes trazer ao debate este pensamento. E aí eu quero lhe parabenizar, né, pela sua sensibilidade de falar na linguagem do povo, que o povo sente. E aí eu me alegro demais, portanto, por estar aqui com vocês. O Reginaldo, né? Aqui, ele... O Edinaldo, que é conhecido como Edinaldo Carmo, ele diz, porque ele trabalha com veículo, é mecânico. Por muitas vezes, ele procurou ver o carro, que chega lá o cliente mostrando que o carro não está funcionando direito, ele estudar o carro, olhar, diagnosticar bem o carro para encontrar onde é que estava o problema, para fazer o carro funcionar normalmente e servir, cumprir o seu objetivo de existir. E aí ele traz essa experiência dele de profissional, mas de homem do povo, aqui para falar das necessidades das pessoas, quando ele fala até da reflexão que fazia com sua esposa ao pensar sobre a sua caminhada política, sobre como alguns vivem bem e outros vivem mal. E aí ele vem para entrar na política, ter esta consciência, e aí se dispondo a fazer como ele faz lá sendo mecânico, mas de uma maneira diferente. Lá ele é mecânico diagnosticando uma máquina, uma estrutura de máquina, né, que é o carro. E aqui é para ele diagnosticar a vida do povo, ver as necessidades das pessoas. E ele traz essa reflexão para esta convenção de hoje, que enriquece, portanto, o que hoje está aqui acontecendo. E assim, quando soma-se ao grito de força do Neutel, prestando contas do que realizou, estando em muitos momentos sendo grito de pessoas que estavam tendo a sua dignidade desrespeitada quando precisava de uma cesta básica e ela estava escondida dentro de prédios da prefeitura, ou quando ele denunciava o mau cuidado com o patrimônio público, os veículos do município, ele teve coragem de ser voz para dizer que aquilo estava errado. E quando, portanto, ele falou estes exemplos e muitos outros exemplos de que teve a coragem de exigir que a gestão pública tomasse providências, mudasse o seu comportamento em relação às pessoas, ele chama a atenção de todos nós do porquê que nós estamos aqui para ser políticos. É para termos esse olhar claro da realidade, de não se submeter à realidade que exclui, não se submeter à realidade que é beneficente, mas de podermos nos encorajar para sermos transformadores desta realidade com uma ação política consciente e uma ação política eficiente. E aí, assim, quando fala a professora que se diz que está vendedora, e lá como vendedora ou professora, ela está pensando no povo dela. E ela diz que pensa que é preciso trazer este pensamento da sensibilidade humana, trazer para cá, trazer aqui para o meio do debate político. Ela diz que a ajuda é exclusiva, e ela se torna exclusiva quando fala aqui, porque todos nós nos tornamos muito exclusivos, especiais, quando a gente pauta o que está faltando na política. A política de hoje, meus queridos, está muito vazia, sem essência, sem conteúdo. As pessoas, infelizmente, mas é o fato que boa parte das pessoas participam do debate político só querendo criticar os outros, querendo maltratar uns os outros. São pronunciamentos sem base, sem discutir a realidade, sem avaliar a realidade e sem haver ali compromisso com a transformação desta realidade. E aí
São, portanto, estas reflexões de vocês, esses posicionamentos de vocês que podem fazer realmente com que a gente tenha a renovação constante da ação política no município de Itapajé. E eu quero lhes dizer que eu saio daqui muito contemplado, muito honrado, Eliú e Savinho, por estar contando com a confiança da grande maioria do partido, como aqui foi dito. A grande maioria que aqui expressa tanto conhecimento, tanta consciência da realidade e necessidade de transformação desta realidade, confiar em mim me coloca uma responsabilidade muito grande. O Fabrício, que até brincaram aqui com ele, que não costuma se pronunciar, veio aqui à frente e disse: eu vou me pronunciar porque eu quero declarar aqui que estou com o Nonatinho, que quero apoiá-lo. É como dizer para mim que está confiando tanto em mim, que vai seguir o partido, vai seguir o seu grupo, vai seguir por ter participado deste debate, compreender que é um momento importante, é uma oportunidade que Itapajé tem de experienciar um modelo político realmente que possa atender às necessidades presentes do município. E aí esta coragem, essa força do Fabrício de poder marcar esse espaço nesta luta é o que nós precisamos e que talvez seja o que de mais importante possamos tirar de um ato convencional na preparação destas eleições. Coragem. Coragem de ter posição do lado da sociedade excluída, do lado daqueles que estão precisando que haja uma evolução da cidade, que a cidade evolua, que a cidade prospere, que os serviços públicos melhorem, que a gente possa ter satisfação, alegria de ver funcionando de maneira adequada a gestão pública para gerar a qualidade de vida, né, Nepal? Como você falou. Então, nesta força, neste propósito, a gente pode ir muito longe, com certeza. O que faz grandes homens e grandes mulheres fazerem grandes realizações é o tamanho do propósito que carregam consigo. Então, que saiamos daqui hoje renovados pelo propósito que nos trouxe à política, que nos trouxe até aqui, e que isso nos leve para a campanha que virá. Porque se fizermos a campanha com esta causa clara dentro de nós, esta causa que nós estamos abraçando muito forte dentro de nós, nós já estaremos construindo o futuro promissor de Itapajé. Porque o amanhã ele é construído hoje. Ele nasce primeiro na nossa imaginação, ele nasce primeiro no nosso coração. E aí, da forma como estamos fazendo, nós já podemos estar tecendo a nova realidade de Itapajé. A realidade de prosperidade, de felicidade, para fazer as pessoas felizes, como disse a Emilena. As pessoas precisam ser felizes. O meu abraço fraterno, cheio de gratidão pela confiança de vocês. Que nós possamos nos dar as mãos e fazer este ciclo novo de história política em Itapajé. Parabéns, PP.